Bem-vindos ao podcast Conectado com Lu Olivério. Sejam todos bem-vindos, venham se conectar comigo esta noite. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar aqui conosco hoje, fazendo aquela democracia, né? Afinal, nós precisamos fazer a nossa parte como pessoas, ser humano, trazendo as pessoas aqui para que vocês conheçam os políticos, para que vocês possam conhecer a fundo, se conectando com essas pessoas para entender qual vai ser o caminho que vocês vão adotar aí, quem vocês vão escolher. E nada mais, nada menos que hoje, doutora Valéria Messias aqui com a gente. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada por aceitar esse convite. Muito feliz em ter você aqui. E nos bastidores eu estava ali, né, conversando um pouquinho com ela, com a doutora Valéria, ela me contando um pouquinho da sua história. Eu falei, gente, você precisa falar sobre isso, você nunca falou? Bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. É uma alegria poder participar desse podcast, né? E a gente bater um papo a respeito da vida, a respeito daquilo que a gente pensa, da nossa história de vida, né? E para mim é um prazer poder atender esse convite. Na realidade, a honra é minha. Muito obrigada pela oportunidade. Isso é sensacional, né? Quando a gente pode trocar isso e se conectar realmente com o ser e ver que além do profissional existe uma pessoa ali atrás. Eu falo que além de mim existe outro alguém, né, que ninguém conhece. E eu acho que isso é a base, né? As pessoas precisam conhecer as pessoas a fundo, o que hoje não acontece mais, né, Valéria? É verdade. É tudo muito superficial. Então, assim, logo de cara eu já quero começar com uma perguntinha. Como que a doutora Valéria ela foi em busca de ser uma advogada? Qual que é a história? Começando ali atrás, na sua infância. Como foi a sua infância e como que você chegou até o momento de decidir cursar uma faculdade de Direito? Na realidade, a minha infância foi uma infância, assim, bastante difícil, né? Eu sou a filha mais velha, de uma família de 3 irmãos. Com 14 anos eu fiquei órfã de pai, então eu assumi uma posição de mãe e pai dos meus irmãos. Minha mãe ficou viúva muito cedo, com 35 anos, e eu assumi aquela posição de irmã mais velha, responsável pelos irmãos, e praticamente eu não tive adolescência, juventude, porque a minha vida foi cuidar dos meus irmãos e me dedicar para a educação deles, e substituindo a minha mãe aí nas reuniões de pais no colégio dos meus irmãos. Então, eu acabei assumindo responsabilidades muito cedo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque amadureci muito rápido. Então, as minhas responsabilidades chegaram muito cedo e eu pensei muito cedo em que eu seria quando crescesse, né? Então, a minha vida foi estudar muito, me dedicar muito para os estudos. Então, foi uma sequência de estudos. Em razão disso, eu sempre fui a primeira aluna no primário, naquela época, né? No ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio. Você era aplicada, então. Eu sempre fui muito aplicada, nunca reprovei, não tirava nota vermelha, sentava na primeira cadeira, era auxiliar da professora, e assim fui passando os anos, até que eu entrei no magistério. Fiz magistério naquela época, também sou professora, então decidi prestar o vestibular. Na época eu tinha algumas opções, que eu gostava da área de letras. Prestei vestibular para jornalismo na USP e para direito na FIG. E passei nas duas, mas por ser mais próximo de São Paulo, eu morava ali no Jardim, nas Palmas do Tremembé, por ser mais próximo, eu acabei fazendo direito na FIG. E assim iniciou, então, a minha carreira, né? E me adaptei bastante por ser uma faculdade que você usa muito a escrita, usa muito a fala, e me identifiquei bastante com o curso. E você já veio do magistério, né? O magistério tem todo uso muita fala, então me abriu muitas portas, oportunidades. Fiz muitos cursos, especializações, fiz Damásio. Então, isso acabou abrindo muitas portas para mim. E depois, então, entrei na vida também política, através da assessoria, que depois a gente vai falar também sobre isso. E me fala uma coisa, Valéria, você acha que a sua vida, você
por ser estudiosa, você sempre ser aplicada, tal, isso veio uma cobrança ou você já tinha isso dentro de você, essa responsabilidade? Você acha que foi a situação: "Poxa, meu pai não está mais aqui, agora eu preciso ser a pessoa que assume, que dá uma base para minha família, ajudar a minha mãe". Então você se posicionava assim ou a sua mãe cobrava de você essa postura? O estudar, o se aplicar? Não, pelo contrário. Essa educação eu recebi do meu pai, principalmente, que meu pai era muito. Eu recebi do meu pai uma educação muito rígida. Sim. Então, meu pai, por ser mais velha, ele cobrava muito uma postura correta da minha parte. Então, eu tinha que ser a melhor nos estudos, a melhor irmã, tinha que me posicionar como melhor amiga, então não Uhum. podia sair com qualquer pessoa na rua. Então, meu pai cobrava muito uma postura ética da minha parte. Então, eu sempre tive uma postura muito correta com relação às coisas, Sim. pela educação rigorosa que eu recebia do meu pai. Então, eu só reproduzia aquilo de educação que eu recebia dele. Era uma pessoa católica, assim, assídua na igreja católica e tudo. E essa educação eu recebi dele. Então, eu só continuei fazendo aquilo que eu já tinha recebido dele. E dentro de mim eu já tinha esse conceito. E quando eu fiquei sem o meu pai, eu poderia muito bem ter relaxado nos Sim. estudos, porque minha mãe não tinha força para me cobrar. E, pelo contrário, eu decidi apenas honrar a memória dele, continuando fazendo aquilo que eu tinha aprendido dele. Porque era uma forma de eu Sim. manter a boa educação que eu tinha recebido dele. Porque Retribuir, né? retribuir. Porque minha mãe não me cobrava nada, pelo contrário, ela apenas ela trabalhava o dia todo. Então eu me sentia até na obrigação de retribuir tudo aqui, todo o esforço que eles fizeram por mim, né? Sim. Então é uma coisa, acho que da gente, né? Da índole de É cada aquilo pessoa, né? é aquela moral e ética que você recebeu, né? Eu recebi dele, eu falei, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar, né? Já que eu recebi É, tudo isso dos meus pais, o sacrifício deles, né? é. E quando a gente perde, eu acho que quando a gente perde o nosso pai num momento desse de transição, que são as escolhas que nós vamos fazer, né, a gente tem essa coisa da honra mesmo, né, o sentimento de falar: "Poxa, vou honrar aquilo que eu aprendi, né, vou mostrar para ele que eu sou capaz", porque eu perdi com 20 meu pai, então eu tinha isso muito dentro de mim, eu preciso e eu acho que o meu pai está feliz me vendo agir conforme a ética, os bons costumes, tudo aquilo que ele deixou para mim, tudo aquilo que ele queria e esperava, né. Isso Exatamente. é A é importante. sensação, por exemplo, quando eu me formei, né? Eu sentia como se ele estivesse ali, vendo o momento da minha graduação, quando eu recebi o canudo. Era como se ele tivesse sentado naquele momento, naquele auditório. Então, tudo aquilo eu estava dedicando também para ele. A memória dele estava viva em mim. É. Então, eu falei, não, um dia eu vou me formar e isso é em homenagem ao meu pai. Então, ele continua vivo dentro de mim, né? Por tudo aquilo que eu recebi dele, que ele era uma pessoa muito, muito correta. Então, e tudo aquilo que ele ensinou para mim, eu guardo até hoje os ensinamentos dele. É, isso que é a nossa É base, a né. nossa base. E eu vejo você falar muito, e eu acho que você é uma pessoa de muita fé. O que significa fé para você? Numa palavra, numa frase? Numa frase? Bom, se falando biblicamente, porque hoje eu sou protestante, né? Eu era muito católica, depois eu me converti ao protestantismo na minha adolescência e hoje eu professo, né, essa fé. Biblicamente, fé é a certeza, né, daquilo que você não vê e a convicção de você adquirir essas coisas, né? A convicção de você conquistar aquilo que você não enxerga e você tem a certeza que aquilo vai se tornar realidade. É aquele negócio, né, eu sempre falo isso, primeiro eu coloco o pé que eu sei que Deus vai colocar o Pois é, chão, é a eu certeza, né. falo muito, é a certeza, é a É, convicção. E a Bíblia fala muito sobre isso. É a certeza de que aquilo que você não vê vai acontecer. Então, isso é a fé. E eu sempre ensino isso nas reuniões que eu faço de mulheres e tudo mais. Você pode colocar o pé que Deus vai colocar o chão. É como, e é é como, forte é isso, como né. um filho pequeno que se É, lança nos braços do pai com a convicção que o pai vai pegá-lo no colo, né? Ele sim. sabe que o pai vai estar ali para carregá-lo, né? Então esse firme fundamento das coisas que você não espera e a prova daquilo que você não vê. Essa é a definição bíblica, É. né? Então eu tenho essa fé de que aquilo que eu espero vai acontecer, do que aquilo que eu trabalho vai ter um resultado e eu acho que tudo na vida é assim. Você tem que acreditar naquilo que Tem. você faz, né? Se a gente não acreditar, não tem Não tem propósito, né, não tem propósito, por né? que continuar, né. Não tem porquê.
Me fala uma coisa, qual foi a experiência que você teve de vida, que você pode compartilhar com a gente, nesse tempinho de transição da sua vida, nesse passar por esse exercício aí entre magistério, direito? O que que você pode dizer para nós de experiência e que você poderia passar para os jovens hoje, nessa sua busca, nessa sua transição, que você poderia deixar para esses jovens? Uma palavra, um direcionamento que venha, que toque o seu coração e que você queira transmitir. Olha, o que eu poderia deixar para os jovens é eh, o seguinte pensamento: nunca deixe que outras pessoas definam quem você é. Porque muitas vezes vim de uma infância muito pobre, né? Humilde. Para você ter ideia, eh, a casa que eu morava na minha infância e juventude não tinha chuveiro elétrico. Então, nós Uhum. morávamos num quintal, onde tinha um banheiro comunitário para as famílias daquele quintal, e um cano onde todas as famílias daquele quintal tomavam banho frio. Então, na época de inverno, por exemplo, um dia como hoje, se a gente tivesse que tomar um banho quente, isso era na cidade. Onde, se nós quiséssemos tomar um banho quente, nós tínhamos que esquentar a água no fogão e com uma bacia de alumínio, a gente tomava banho na cozinha da minha casa. Então, eu vim dessa infância. E eu, com esse tamanho que eu já tenho, que eu sempre, desde os 14 anos que eu tenho essa altura. Lógico que eu era um pouquinho mais magra, porque eu já tive 3 filhos, mas eu sempre tive essa altura, sempre fui alta. Então, a gente tomava banho naquela água e depois enxaguava o corpo com um pouquinho da água que sobrou dentro da chaleira. Então eu poderia me sentir menosprezada por viver naquela Sim, condição. Porque eu tinha amigos que tinham casa, que moravam no sobrado, que tinham telefone, e eu não tinha telefone na minha casa. Eu vivia numa situação, assim, como se fosse uma comunidade hoje sim. em dia. Mas eu não deixei que isso definisse quem eu era. E eu chegava na escola pública como se eu fosse uma pessoa que vivesse num sobrado com telefone e sentava na primeira fila com toda a ousadia e determinação de uma aluna que fosse de classe média. Porque eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu ia chegar. Tanto que eu me tornei a primeira aluna da sala, eu conseguia sempre curso, conseguia sempre participar de coisas que só uma pessoa de classe média conseguia. Conseguia sempre elogios, conseguia sempre promoções, conseguia sempre estar envolvida com a professora, participar de campeonatos, porque eu me posicionava. Então, nunca deixe que ninguém defina quem você é, pela tua condição, pela cor da tua pele, pela tua classe social, porque você pode chegar onde você quiser. Então, é essa a visão. Sensacional. Então, aquilo que você almeja, você é capaz de conseguir. Só depende de você. Então, eu sou uma É, prova viva de que eu posso chegar onde eu quiser. É só lembrar de onde eu vim e para onde eu vou. Eu levei meus filhos para eles conhecerem a casa que eu nasci. sensacional. Eu levei o João, que você já conhece meus filhos, João Conheço. Victor, Caio César, e o Lorenzo, para conhecer a casa. Eu falei, essa casa que a mamãe nasceu e viveu. Um quarto e E cozinha. não ter vergonha da nossa E eu história, né? levei, há pouco tempo atrás, eu fui lá, visitei algumas pessoas que ainda estão vivas e moram lá, tomei café com elas, porque eu amo essas pessoas, que Sim. elas fizeram parte da minha história, eu fiz eles cumprimentarem, abraçarem e apresentei os meus filhos para ela. E eu falei, aqui que a mamãe morou, eu dormia nesse canto. Eu, meus irmãos e meus pais morávamos em 2 cômodos, e hoje aqueles 2 cômodos, aqueles 2 espaços são menores do que o meu quarto. Olha isso. Mas é aqui que eu morava e com muita honra eu mostrei para eles o lugar que eu nasci, para que eles nunca esqueçam da onde eu vim. Sim. E eu tenho orgulho de saber que eu vim dali, porque É, somente lembrando de onde você veio, você valoriza onde você chegou, entendeu? exatamente. Porque foi com muito sacrifício que eu cheguei onde cheguei. Eu não tenho nada, mas eu valorizo cada conquista que eu tive, entendeu? Mas tudo, a gente deve valorizar e a gratidão e lembrar de sempre quem nós fomos lá atrás, né, porque construiu Exatamente. quem nós somos hoje. Talvez Exatamente. se você não tivesse passado por tudo isso, você não tivesse, esse caráter, essa moral de entender também e a empatia de ver o próximo, né, de olhar para o próximo e falar: "Poxa, um dia eu tive nessa situação". Então eu quero, porque você me contando um pouquinho ali, já percebi que você tem isso muito forte dentro de você, né. Essa coisa de se preocupar com o contexto geral, porque passamos por isso, por esse processo. Então quem passa pelo processo, sente na carne como é difícil o processo.
Então você olha as pessoas com um olhar diferente. Com E certeza. você passar isso para os seus filhos não tem preço. Você mostrar para ele de onde você veio, porque hoje, graças a Deus, a gente pode dar um pouco a mais para eles, né. Uhum. A gente facilita até muito demais a vida Demais. deles. Então, por um lado, graças a Deus que eles não precisaram passar por esse processo, né, e por outro lado, mostrar isso é o que há. Se você não tem a possibilidade de mostrar, porque você não passou, leve para um orfanato, leve para um asilo, porque as crianças elas precisam vivenciar isso. É Eu acho outra que é realidade, né. outra realidade. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não tinha muitas condições, não tinha condição, não tinha, meu pai ganhava muito pouco, minha mãe também, então eu não tinha como levar lanche para a escola. E eu lembro que o meu lanche era um tomate picadinho temperado com limão e sal. Tanto que eu desenvolvi uma gastrite de tanto comer limão e sal e tomate picado. Eu tive gastrite durante muitos Sim, anos por conta disso. E eu amo comer limão e sal e também. tomate, mas é porque eu É, comia isso quase todos os dias. E eu tinha muitas dores no estômago por conta de ter comido muito isso. E um chocolate, para eu comprar um chocolate, eu ficava o mês todo guardando moedinhas. sim. E isso era, e quando eu conseguia comprar aquele chocolate era uma festa, porque eu guardava moedinha o mês inteiro para comprar um chocolate. E o dia que eu conseguia comprar aquilo, nossa, era uma festa, eu festejava, porque eu conseguia comprar e podia participar do lanche com os meus amigos na hora do recreio e podia desfrutar. E eles tinham tudo e eu não tinha nada. Mas eu não me sentia menor do que eles. E eu me sentia igualzinho aos meus amigos, porque meu pai falava: minha filha, você tem valor, você é importante. Então meu pai me jogava para cima. Ele falava: minha filha, ninguém é melhor do que você. Você é uma pessoa especial. Então eu me sentia valorizada porque meu pai falava para mim que eu era importante. Olha isso. Então tudo que eu sou eu devo ao meu pai, porque ele era uma pessoa, ele podia estar no lugar que fosse, mas todo mundo respeitava porque ele andava de cabeça erguida. Ele pintava a parede, mas ele andava de cabeça erguida e era respeitado pela postura que ele tinha. Então eu vejo a minha vida assim como uma vida de muita superação, entendeu? Então a gente tem que saber de onde a gente veio. Isso aí eu nunca vou Sim. esquecer. E eu agradeço a Deus por essas experiências que eu tive. Essa é a base, né. Essa é a base. E deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, família. O que que significa a sua família para você num contexto também em uma frase profunda? A sua família hoje, os seus filhos, essa construção que você tem hoje, o que que significa para você? A família para mim é tudo. Família para mim é tudo, é o lugar que eu me recomponho no final da noite, quando eu chego em casa. É o lugar onde eu encontro o meu porto seguro. Porque por maiores que sejam as minhas atividades no dia a dia, quando eu chego em casa, ou no meu quarto, com os meus filhos, eles são enormes, são imensos. Eu tenho uma cama grande, daquelas maiores que a gente tem, porque meus filhos são bem, você conhece, meus filhos são enormes. E todos eles, quando eu chego em casa, deitam em cima de mim, dá até briga lá no quarto, porque eles não deitam em cima do pai deles, deitam em cima de mim. Daí eles vão pro meu quarto: mãe, eu quero curtir um pouco. Daí o João deita, o Caio deita, o Lourenço deita, faz uma Isso pilha, não tem preço, não né? tem preço. Daí eu olho assim e falo: nossa, que família, família é É, tudo. Mãe, eu quero te beijar. Daí um beijo, outro abraço, outro belisca, e outro vem e: mãe, vamos comer aqui no teu quarto. Daí eles, que o meu quarto é muito grande, daí eles pedem lanche, pedem iFood, e a gente faz um lanche no quarto, vê um filme. Então família para mim é tudo. Tudo que eu faço é pela minha família. é. Meu marido do lado, e eles brigam com o pai, eles fazem luta juntos. Então tudo que eu faço pela minha família, se eu não tivesse a minha família, eu não sei o que seria de mim. Então, depois É de a Deus, é a minha família. base, né? É a base de tudo. Sólida. As Sólida. pessoas precisam curtir mais isso, Eu né? curto todo dia a minha família, de manhã e à noite. Eu curto a minha família. Eu não vivo sem eles. É a minha família. E como a sua família viu? Eu já vou naquela pergunta, né? Eu sei que você passou a viver a política de uma hora para outra ali. Você acabou entrando no meio político, né? Assessorando, fazendo seu trabalho ali. Me conta uma coisa, quando você entrou na política, você era interessada em política ou você caiu de gaiato, vou fazer alguma coisinha aqui, um trabalho que me pediram e acabou se interessando? Porque eu falo que hoje as pessoas, elas têm a grande mania,
também tive, de dizer assim: "Eu não gosto de política", mas não é que não gosta de política, é porque não conhece a política, não entende política, né. Então eu prefiro dizer que eu não gosto, porque assim eu não tenho que ter o trabalho de pensar, ou de estudar, ou de discutir política. E pra você, eu sei que você não era da política, né, você foi fazendo um caminho e de repente você caiu ali. Você era uma interessada no sistema político ou você entrou para fazer um trabalho e depois acabou se interessando? Como foi? Na realidade, eu não corri atrás da política. Eu sempre fui interessada, porque o direito te faz, ler muito, Sim, estudar muito. Eu sempre fui muito conectada nas coisas do mundo, da sim, vida, nas reportagens, nos jornais. Eu sempre gostei de ler e eu sempre fui muito inteirada nos assuntos. Então eu não corri atrás da política. Eu diria que a política correu atrás de mim. Então eu não fui aquela pessoa: "Ah, eu vou correr atrás da política porque eu tenho que ter alguma coisa para fazer, ganhar um sim. dinheiro". Não, não foi assim. Na realidade, por causa do meu trabalho, eh, eu conheci uma pessoa que ia se candidatar na política há muitos, quase 20 anos atrás, e ele falou: Valéria, eu vou me candidatar, e se eu ganhar a eleição, vou precisar de uma advogada. Então, se você quiser trabalhar comigo". Daí eu falei: "Ok". E eu comecei a trabalhar na política, assim, conquistando votos, né, porque eu era Sim. bem relacionada, tinha muitos amigos na faculdade e tudo mais, e comecei, e ele ganhou. Daí quando ele ganhou, eu fui trabalhar como assessora política. Hum, E nesse meio, eu acabei me envolvendo politicamente. Daí eu acabei conhecendo muitas pessoas que hoje são pessoas importantes na cidade, secretários, vereadoras, é a esposa do prefeito e prefeito, então eu acabei me engajando politicamente, e isso aí sim. me deu uma visão diferente, e aí me envolvi diretamente na É que política, você foi fazendo um outro leque de amizades que foi te levando que para foi me aquele nicho, levando né? tanto para a política, É, tanto para a política dentro mesmo da Câmara, quanto para a política partidária. Daí eu me certo. tornei presidente de um partido no setor da mulher, né? Fui presidente do PSDC Mulher do Estado de São Paulo. Comecei a viajar o Brasil falando de política partidária e engajando mulheres politicamente. Então, para mim foi importante que eu comecei a estudar mais sobre política, Sim. falar da importância da mulher na política. Isso foi muito legal. Participar de convenções, de seminários, e todos os lugares que eu ia, eu sentava à mesa e falava de política, falava da história da mulher na política. Daí isso foi bom para mim, porque eu acabei sabendo mais sobre esse assunto, sobre esse tema, né? E depois, como candidata e tudo mais, Aí aí eu você tive foi. que me envolver e me engajar. Então foi meio que a política me encontrou, eu não encontrei a política. E aí eu vim para aqui. É. E de Guarulhos eu nunca saí, porque a minha história foi muito com Guarulhos, né? É um propósito aí, né. E me fala uma coisa, você acha que as mulheres elas estão mais engajadas hoje na política? Como que você vê isso ou falta bastante? Assim, você acha que está ainda no comecinho do caminho? Ou você vê elas bastante inteiradas, querendo saber de política, querendo tomar frente? Como que você vê isso? Eu acho que as mulheres estão mais engajadas, elas estavam menos engajadas, há alguns anos atrás. Agora a gente já tem um número maior de mulheres, né, como representantes, Sim, tanto na Câmara quanto nas assembleias, nas câmaras municipais, no Poder Executivo também. Temos muito a avançar nos poderes, né? Mas as mulheres já temos uma representatividade maior. Podemos melhorar ainda, né, e por isso que a gente tem que fazer o nosso papel. A gente tem ainda, bastante preconceito com relação sim. a isso, né, porque parece que a mulher é sempre um pouco mais, preterida, Uhum. com relação à política. Para a mulher poder ser eleita, ela tem que ser muito melhor do que o homem. Até mesmo com relação às cotas, recursos, né? Parece que a mulher tem que ser muito melhor, superar muito mais, Uhum. mostrar muito mais, gritar muito mais, ter muito mais qualificação, se especializar muito mais do que o homem para ela conseguir chegar lá. Muitas mulheres, eu acho que deveria ter mais unidade. Não que mulher tem que votar em mulher, mas se a mulher Sim, tivesse um pouquinho mais desse pensamento, eu vou colocar as mulheres lá. Não qualquer mulher. Mas se sim, ela falar: vamos fazer um movimento para a gente eleger mais mulheres, sim, e mulheres capacitadas, a gente teria muito mais representantes mulheres.
Sim. Porque eu acho que a mulher tem mais sensibilidade, tem uma visão mais voltada para a família, mais voltada para a educação, mais voltada para ter mais empática com relação às pessoas, né? As questões humanitárias, sociais. Então, não que o homem não tenha, eu estou dizendo, mas a mulher tem, isso é nato da mulher. Então, se as mulheres tivessem essa sensibilidade, nós colocaríamos muito mais mulheres. Você vê de mais de 30 vereadores que a gente tem na cidade, a gente tem um número pequeno de mulheres, Mas né? você vê que, assim, até na história, se você for analisar, os homens se apoiam muito mais do que as mulheres. E eu acho que é em qualquer profissão, não é só na política. Então, você vê que as mulheres, elas se apoiam muito pouco. Elas disputam muito e se apoiam pouco, né? Não sei se você tem essa visão, mas é o que eu tiro por base, assim, analisando e fazendo a leitura. Eu vejo que as mulheres, elas deveriam se apoiar muito mais, né? Porque se apoiam um pouco. E os homens se apoiam muito mais, Sim, eu acho né? que quando eu sempre trabalhei com grupos políticos, né? E com bastante mulheres e bastante homens. O que eu vejo é que quando tem um número muito grande de mulheres, é uma concorrência mais acirrada, sabe? Daí surge muita inveja, disputa. Não sempre, mas a tendência é É a maior tendência. para uma querer derrubar a outra. Quando na realidade você não está ali para tirar o lugar de ninguém. Se você somar forças, a possibilidade de você gerar um grupo mais coeso, né? Forte, né? Forte, é muito mais fácil. Pode ser que uma não ganhe agora, mas aí a outra fortalece uma outra para a próxima e aí vai. Exatamente. Então, são poucos os partidos que a gente tem representantes mulheres e que estão à frente do partido, que encabeçam o partido, que lideram o partido. Então, o partido, por exemplo, que eu faço parte, ele é liderado por uma mulher, mas isso é exceção. A presidente do meu partido é uma mulher, mas não é, isso é exceção. Eu acho que é o único partido que é liderado por uma mulher a nível nacional. Sim. Ela foi uma vitoriosa, porque imagina para ela sentar numa mesa com muitos homens, é difícil. Então foram muitas situações de preconceito que ela deve ter vivido. Para sentar e negociar, não, é mulher. Tipo assim, não, vai ser fácil dobrar, sabe? Sim. Tipo, porque sempre tem um preconceito com relação à mulher. É Então, verdade. então não é fácil. A mulher é mais fácil de dobrar, mais fácil de enganar, mais fácil de você levar. Só que a mulher ela tem a mesma condição de liderar e governar que o homem, porque a inteligência ela não é exclusiva do homem, a Não. capacidade. A mulher tem as mesmas E condições. ela tem o jogo de cintura, o feeling, a intuição A que ajuda. intuição, então ela tem as mesmas condições, ela apenas qualquer pessoa pode desenvolver potencialidades, né? Então a gente tem direitos e capacidades iguais. Inclusive, eu falo para todos os políticos aí, tem uma mulher do lado para direcionar, porque a mulher ela tem um feeling diferente, né? Tem, Às vezes o então, cara fala, eu vou por esse lado, não, vai por aquele que vai ser melhor. então, eu acho que todo mundo, se a gente unir forças, né, eu acho que você vê, por exemplo, secretariados. Vamos tirar. Agora nós temos uma campanha prefeitura, né? Vamos ter um prefeito. Você pode ver quantos secretários ele terá. Quantas secretárias teremos? São Minoria, poucas, né? entendeu? Então a gente vê que existem. Será que não tem nenhuma mulher capaz de assumir secretaria? Então a gente vê que existe um preconceito. Não tem mulheres capazes para assumirem secretarias? É um caminho difícil, né? De percorrer, eu acho que A mulher tem que se posicionar. é a mulher se posicionar e é um caminho de formiguinha até eles se Por adaptarem com a exemplo, nova ideia, até essa ideia fazer parte do processo. É como se parece que as mulheres quisessem tirar o o lugar do homem. lugar Nós, do homem, né? a gente pode ser que as pessoas pensam que não, mas nós vivemos numa sociedade machista. Ah, sim, É ainda assim. cultural. Por exemplo, na Câmara Municipal de Guarulhos, nós nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara. Nunca na nossa história houve. Você vai lá na Câmara, não tem o rosto de uma mulher pregado na parede. Nunca. Olha, nunca reparei. Nunca tivemos. Então, há preconceito. Sim. Porque a mulher não é capaz dela dirigir? E existiu muito mais, né?
Eu acho que hoje ainda melhorou um pouco, Melhorou um pouco, mas a mulher imagina a lá mulher atrás. lá atrás. Então Nossa, a história, né, é então, mas terrível. eu acho que a gente avançou Sim, bastante, a mulher pelo menos já pode votar, né, pode ser votada, né, então a gente está aqui para poder fazer a nossa parte. é isso Vamos aí. avançar. E me fala uma coisa, você me contou que você está saindo que saiu, né, já é uma candidata a Sim, sou vereadora. candidata a vereadora. E por qual partido? Podemos, Podemos. podemos. E você, esse novo caminho que você escolheu como vereadora, o que que você vê, assim, de principal, eh, objetivo para transformar no que você se apoia aqui de mudança para Guarulhos? O que que você acha que precisaria mudar de Hum. primeira tomada de decisão? Que você focaria assim: "Não, olha, eu tenho que, fazer uma marcação aqui em cima, porque isso precisa mudar de imediato". O que que você vê que precisa mudar de imediato? Olha, o vereador, uma das principais, funções do vereador Sim, é fazer projetos de lei, sim. leis que vão passar a vigorar, né, na cidade, de Guarulhos, no caso onde nós estamos, Uhum. para melhorar a condição de vida da população. E uma das áreas que eu sinto que precisa mudar, são muitas necessidades que nós temos na cidade. Nós temos necessidades na área da saúde, Sim, nós temos necessidades na área da educação, temos necessidade na área social. Então, são essas áreas na área da segurança. Então, são essas áreas que a gente precisa ter uma abordagem, uma visão pontual. são tantas São coisas, né, muitas Valéria, que é até coisas. difícil você focar e falar: "Não, imediato é isso", mas é tudo. Mas são coisas É, que a gente vai verificando e a gente tem que atuar de acordo com com as sim, necessidades do município. sim. Mas, por exemplo, uma área que eu vejo que tem muita necessidade, a gente tem que ampliar os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Tem que ampliar os atendimentos para as mulheres vítimas de violência, Uhum. nas delegacias que tem atendimento na cidade, para as mulheres que são vítimas de violência. A gente também precisa fazer um trabalho voltado para as crianças que têm autismo, que têm esse espectro autista, que são diagnosticadas, né, com Sim, espectro sim. autista, porque nós vemos que nas escolas públicas, né, e também particulares, É. que particulares têm outro olhar, porque tem uma certa atenção, mas as escolas públicas, elas não têm um atendimento adequado para essa criança, a não ser um cuidador, né, É, o um auxiliar, né, auxiliar que dá aquela atenção só de ficar ali dando aparando, né. aparando a criança, amparando a criança. Hum. Então, tem que ter uma pessoa especializada para cuidar da parte pedagógica daquela Sim. criança, As né? dificuldades, As né, dificuldades, que seria suprindo as TA. necessidades, que seria TA, né? É, Então, tem que ter um especialista para que possa dar um acompanhamento para a criança. E não somente para a criança, mas também para os pais. Porque uhum. os pais também sofrem e não sabem como acompanhar essa criança. Então, é uma necessidade muito séria que a gente vê na nossa cidade, que é na área da educação. A gente vê que há muitas crianças necessitadas, creches que precisam ser ampliadas as vagas, porque muitas crianças que precisam estudar não têm vagas disponíveis. E há projetos que a gente tem em mente também para fazer essa ampliação, parcerias com, com creches, associações, né, que Sim, podem disponibilizar de vagas, vagas né, em parceria com a com a prefeitura. prefeitura. Então, dá para se fazer projetos ampliando essa parceria e disponibilizando, então, essas vagas. Tem associações que se dedicam para a área da educação e a gente Sim, pode ampliar essa parceria. Outra área que eu vejo muita necessidade é a área social. Nós temos muitas famílias carentes na nossa cidade que precisam de alimento, que têm apenas uma alimentação diária, e a gente pode sim fazer uma parceria com a sociedade civil, uhum. com os grandes hipermercados, para que a gente possa dar atendimento a essas Essas famílias famílias. carentes, dando suporte para essas famílias, e aí promover projetos sociais da prefeitura, unindo, fazendo esse link entre essas empresas com a prefeitura para dar atendimento para essas famílias carentes, e assim a gente conseguir reduzir Guarulhos à fome zero.
Não só o Brasil Fome Zero, Guarulhos Fome Zero, porque nós temos uma demanda muito grande e tem muito desperdício dos supermercados, das feiras, dos É restaurantes triste. que jogam comida fora, enquanto tem pessoas que não têm um prato de É. comida em cima da mesa e comem comida da lata do lixo. Aí você vê que absurdo, e muitas vezes você não pode doar, Não pode doar. porque você põe em risco uma outra pessoa, porque você não sabe realmente o que estão doando. Mas se tivesse uma parceria, isso já Daí, evitaria, né? daí Porque você você vai analisar esse produto, ver se esse produto ele pode ir para essa adoção, né? Aham. E você consegue fazer isso para mais gente, Você pode ter um porque galpão, fazer uma separação é, desses alimentos, ter um nutricionista e ter exato. um local onde você vai fazer a entrega, fazer uma entrega diária. E assim você vai também, pode fazer cursos ali naquele local para você poder Sim, também dar uma condição de vida, uma outra opção para aquela é, pessoa poder canalizar para um outro tipo de trabalho. Ou seja, dar uma assistência para essa pessoa, não só alimentação, mas sim, também canalizar para ele poder ter uma porta de trabalho aberta. Então você exatamente. pode fazer um trabalho social mais amplo para a população, entendeu? Não só Sim, dar comida, dar alimentação, mas também canalizar para dar um trabalho, porque também tem muitas portas de emprego, mas essa pessoa não está preparada para isso. Você pode treiná-lo é. para poder dar um trabalho digno. E é o que eu pergunto para as pessoas, Valéria. Às vezes a gente está no trânsito, o pessoal fala: olha, não dá dinheiro. Beleza, você não dá dinheiro. Mas se eu sentir no coração que eu tenho que dar, desculpa, eu dou. Se eu sentir que é para comer, ou eu levo sempre alguma coisa lá no carro e eu entrego. Então, o que, que eu fico? Às vezes a pessoa fala: ai, mas não tem que dar, tem que trabalhar, olha a idade dessa pessoa. Aí eu faço a seguinte pergunta para a pessoa: você abriria a sua casa para a pessoa, se ela batesse na porta e falasse: eu quero cortar sua grama? Ou eu quero um emprego, você vai dar o emprego para essa pessoa? Então, assim, não é tão fácil assim, né, Valéria? Não é? As pessoas, elas analisam de uma forma superficial certas situações e que não é uma realidade. Porque você não vai abrir a porta para essa pessoa que está na rua, se ela chegar maltrapilha, bater na sua porta e pedir para limpar o seu quintal, não vai. Isso é uma realidade que não existe, né? Não, não existe mesmo. Você sabe que tem muitas coisas que a gente pode fazer na nossa cidade. E eu tenho uma visão também voltada para o empreendedorismo. Você não só atender as pessoas carentes, mas também dar condições para o pequeno empreendedor, Sim. dando condições, fazendo parcerias, pequenos financiamentos de projetos, Uhum. condições de pequenos empréstimos para que a pessoa possa ter acesso, para que ela possa fomentar o seu negócio. Sim. Então, tem muitas coisas que você pode fazer para melhorar a condição de vida da população. Sim. E uma outra coisa que você falou que é importante até, fazendo um gancho aqui, que eu tinha eu tenho um projeto para falar de política, mas no intuito de ensinar os alunos, ensinar os jovens a entender político. O que faz um vereador? Até onde esse vereador pode ir? O que faz um prefeito? E você disse, o vereador ele cria leis. Então, aproveitando o gancho aqui, para quem não sabe, ele faz, porque muitas vezes as pessoas cobram, eu coloquei esse vereador, ele não faz nada, mas ele depende de alguém para aprovar, Sim. entende? Então você não vai conseguir, porque você foi eleito, você não vai conseguir mudar o mundo sozinho. Você não vai chegar lá no prefeito e vai falar, olha, eu quero que aprove isso. E o prefeito vai falar, tá bom, né? Tem todo um trâmite, um processo. Explica pouquinho esse processo para que as pessoas entendam. Ah, ok. Então, quais são as funções do vereador? Sim. O vereador, uma das funções do vereador é elaborar projetos de lei. Uhum. Só que o projeto de lei ele é elaborado e ele passa pela Câmara Municipal e os demais vereadores têm que votar esse projeto. Sim. E uma vez votados, tem algumas sessões que eles são votados, eles são encaminhados para o executivo, para o prefeito, tem que ser sancionado este projeto de lei, para que então ele possa ser promulgado, né? Porque o prefeito ele tem que chancelar, ele sanciona para ele ir para o diário oficial e se tornar uma lei. Então tem todo esse processo. Quem sanciona é o prefeito, Isso. né? O legislativo ele apenas vota, Exato. né? Porque se o prefeito vetar, ele não se torna lei, né? Exato. Então você vê que é um trabalho aí de formiguinha, né? Tem que ter todo É, tem que ter toda uma articulação política. exato. Além disso, o vereador também ele fiscaliza o executivo.
As ações do executivo é função do vereador fiscalizar. Então a gente fica de olho, eu já estou falando a gente, porque eu acredito que nós vamos fazer esse trabalho lá. Por isso a importância de saber votar e escolher bem o vereador que você vai escolher para fiscalizar, para criar projetos e leis aí que possam, né, ser aprovadas, né, e ajudar a população. E aí, de contrapartida, nós, né, a população, ficar de olho e cobrando para Cobrando. que isso aconteça, né? Esse é o nosso papel. E também o vereador, ele pega as demandas da população e leva para o executivo. As demandas, por exemplo, de zeladoria. Tem um problema de iluminação pública, um problema de buraco na via, de recapeamento asfáltico. Então, todas essas demandas, através de ofício, de ofícios que o vereador faz, ele pode levar para o executivo para que isso seja sanado pelo executivo. Sensacional, ó, já tiveram a primeira aula aqui, hein? Com doutora, Valéria. né? Com doutora Valéria. E me fala uma coisa, você acha que hoje, você falando aí da participação da comunidade, levar os projetos e tal, como que poderia melhorar isso em relação a um ponto de diálogo mais profundo com a comunidade? A participação da comunidade mais efetiva com os vereadores, com a prefeitura ali lado a lado, para que isso funcione melhor. Essa ouvidoria, entende? De uma forma que isso funcione, eu acho que, não sei se funciona tão bem, entende? Eu acho que poderia se formar aí um canal e pedir mais a participação da população, porque o que eu vejo, muitas pessoas reclamam, né? Eu vejo muito isso na sociedade. Todo mundo reclama, mas ninguém reclama para a pessoa certa ou vai procurar levar essa reclamação para o setor responsável. E muitas vezes o pessoal reclama da sujeira, mas estão jogando aí sofá no córrego, lixo em qualquer lugar. Então, assim, é um trabalho que não adianta, você vai lá, você faz o trabalho, retira, daqui a pouco tem um monte. É um trabalho comunitário. Sim. Mas como ouvir mais a fundo essa população, trazer mais essa população para dentro, sabe, eu não sei se é com representantes, eu não sei como funciona porque eu não estou engajada nem vivo política. Mas como funciona hoje e o que você acha que poderia mudar? Bom, na realidade, é por isso que a população precisa se envolver politicamente. A Câmara Municipal, a Casa de Leis, ela é pública. Todas as sessões, elas podem e devem ser frequentadas pela municipalidade. As pessoas podem entrar e participar das sessões, sentar e ouvir e ativamente participar. Elas têm que se interessar pelas votações. Os projetos que são votados, esses que eu estou falando, que são votados, e elas podem ser pela população. Elas podem sentar lá assim como no tribunal. Mas você vê acontecer isso hoje? Não, algumas pessoas participam, mas nem todas. As pessoas ficam sabendo, mas elas nem sabem que foi votado lá, o que foi votado lá. Como a gente não tem televisão, assim, como em São Paulo, que passa tudo na Globo e tudo mais, a gente tem uma dificuldade de saber o que está acontecendo na nossa cidade. Mas a gente tem que participar ativamente. Isso depende do interesse de cada um. Sim. Então as pessoas só ficam sabendo quando aconteceu, quando sai no jornal. Mas cabe à população também se interessar um pouco mais pelo que está acontecendo na nossa cidade. Não apenas ir para a Câmara Municipal quando tem alguma coisa relacionada a salário, a imposto que subiu, ou que caiu, enfim. A Câmara é um lugar onde a gente tem que participar porque é a nossa casa. É a casa de leis do município. Então, já tem uma frase que a gente costuma ouvir, todo mundo sabe, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, eu tenho que me envolver com isso. Tem até um momento da sessão que é chamado Tribuna Livre, que qualquer pessoa do povo pode se inscrever e pode falar na Tribuna Livre, se inscrever lá e falar o que quiser sobre qualquer assunto. Debater um tema, por exemplo, que está na pauta, um tema que está sendo discutido, e falar, não, eu não concordo com isso por causa disso, disso, disso. A população tem voz também. Então, mas será que não falta um pouco de conhecimento para essa população de que a Câmara ela está aberta a isso? Será que essas pessoas elas não estão mal informadas, essa informação não chega para a maioria? Que talvez é como uma empresa, né?
É o que eu falo para os funcionários. Eu falo, olha, se você não me trouxe problema, ele não existe. Começa por aí. Quando você me traz o problema, ele existe, eu vou tentar resolver aqui da melhor forma. Será que essas pessoas, elas recebem essa orientação? É como eu estava falando, né? Muita gente não entende nem o que é política. E hoje, todo mundo com medo, né? Ah, política, eu tô com o saco cheio de político, porque é tudo corrupto, e fica essa falastra, né? Sim, mas E as entendo. pessoas acabam se afastando e deixando muitas vezes de conhecer qual que é um canal, tirando essa acessibilidade que a população tem, teria um outro canal de comunicação onde as pessoas possam fazer essas reclamações, essas observações A ouvidoria da à Câmara. ouvidoria da Da Câmara. Câmara. Tem todas as. Hoje nós temos todas essas instituições que têm os sites e tem canais abertos, todas as reclamações podem ser feitas lá. Todos os vereadores têm seus sites também, têm suas redes sociais, onde qualquer cidadão tem acesso, Instagram, pode ser onde qualquer um pode entrar e fazer a sua reclamação. Eu, sendo vereadora também, as minhas redes sociais estarão abertas, o meu comitê estará sempre com as portas abertas, eu estarei lá para atender qualquer pessoa da população, para fazer qualquer visita, em qualquer local onde eu for solicitada, estarei à disposição para atender qualquer pessoa do povo, porque o vereador, ele é um funcionário do povo, Sim. ele tem que estar acessível ao povo, porque é o povo que o colocou lá, então ele tem que representar a população. Para ser um porta-voz, né? Exatamente, a gente é a voz do povo. É O isso povo aí. pede, a gente tem que falar em nome do povo. Então é isso aí. Eu quero agradecer você por essa presença, mas antes de agradecê-la, eu vou fazer uma pergunta secreta Ai, meu aqui. Deus, será que eu vou conseguir responder essa Ai, eu pergunta acho. secreta? É simples. Vamos lá. Ela vai tirar da bolsinha dourada. Vamos lá. Tira uma sem olhar, hein? Não pode olhar. Ai, meu Deus, que coisa. Ai, ai, ai. Vai tirar. Vamos lá. Pergunta secreta. Aqui mesmo. Deixa eu ler Que para você, para será? ficar mais Qualquer coisa emocionante. você muda. Ó, vamos lá. Faz sentido para você que sua saúde e bem-estar estão mais ligados à sua mente que ao seu corpo? Sim, sim, claro. A minha saúde está mais ligada À à minha sua mente do que ao seu corpo? Você acha que a sua mente, uma mente que mente sã, sã, corpo são. corpo são? Sim, sim, com certeza. Porque tudo vem da mente, né? Quando você. E é bíblico também. Assim como a alma se imagina, você é. Então, com certeza, você tem que ter uma mente saudável e tudo aquilo que você é vai ser saudável. Então, faz muito sentido. Já que Ah, tudo que nós pensamos, né? pensamos, nós somos, né? Eu tenho uma mente. Eu gosto muito de praticar esporte, de ser saudável por completo. Ter a mente saudável para o corpo também estar saudável. Faz muito sentido. Muito sentido. Eu quero convidar você agora para deixar suas considerações finais. Uma fala que você quer deixar ao seu público, as pessoas que estão te assistindo, que gostam de você e as que estão te conhecendo agora. Ah, sim. Primeiro eu quero agradecer você, Lu, pelo privilégio, pela oportunidade de estar fazendo esse podcast com o podcast Conectado com Lu Olivério. E Obrigada. pelo privilégio de estar aqui com vocês, de vocês terem me ouvido, né, neste podcast tão importante. E dizer, é para lá ou para cá que eu falo? A sua câmera é aqui, ó. Você pode Ah, falar com o tá. público aqui que eles estão te. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo neste podcast e dizer para você que eu quero, de fato, representar a população guarulhense. As minhas propostas e projetos vão estar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, doutora.Valéria Messias, e as minhas propostas são propostas reais, propostas concretas, de uma pessoa que não só quer se aventurar na política, mas que já trabalha e trabalhou na política e que querem, né, e que eu quero com essas propostas melhorar a condição de vida da população guarulhense. Porque eu acho que quando você coloca o teu coração naquilo que você faz, tudo vai dar certo. E Guarulhos merece o melhor. Eu moro aqui, vivo aqui, eu quero o melhor para minha cidade. Um beijo para você e tudo de bom para nós. Obrigada, muito obrigada, doutora Obrigada, Valéria. Lu. Muito obrigada mesmo por essa aula que você deu aqui, né? Em vários quesitos, né? Obrigada. Essa é uma troca muito importante, é uma verdadeira conexão. Sua história de vida se conecta
no meu coração a minha vida e eu acho e você me deixou sensibilizada com a sua história que eu Obrigada, não conhecia. Então essa conexão ela é muito valiosa, obrigada. né? Que traz muita reflexão e que vocês tenham também curtido esse momento dessa conexão, se conectado com essa história e reflitam bastante nesse contexto, porque é muito importante, né, essa troca. Eu quero agradecê-los mais uma vez por esse público que nos assistiu até agora, convidá-los a apertar o meu sininho lá do YouTube para nos ajudar a crescer nas redes sociais e visitar o nosso Instagram, Conectado com Lu Olivério, que lá tem os melhores momentos, os cortes. Sigam-nos para que nós possamos fazer uma grande conexão. Um grande beijo, boa noite a todos.